E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Dani, professor de História da Oficina, estamos de volta em mais um vídeo para você. E hoje eu escolhi um assunto para a gente tentar entender um pouquinho melhor a história legal do nosso país. Mas eu vou dividir esse vídeo em duas partes, senão ele vai ficar muito longo, e eu acho que isso vai facilitar para a gente estar discutindo um pouquinho o que seria essa história legal que eu trouxe para vocês, né, do ponto de vista da história brasileira. Eu não sei se é uma história legal do jeito que você está imaginando, mas é uma história jurídica. Tá? Porque eu não acho muito legal, do ponto de vista de achar bacana, pensar que o Brasil teve, na sua história curta de existência, de 1822 a 2017, 7 constituições. E é sobre elas que eu quero falar um pouquinho com vocês. Qual é a nossa organização legal? Qual é a história das nossas constituições? Isso cai no vestibular? Como cai? Gente, são 7 constituições. Se a gente fosse comparar com países estáveis como os Estados Unidos, é assustador pensar que a gente tem 7 cartas constitucionais e os caras têm uma. Pior, uma com algumas emendas e nós com a última com centenas. Talvez isso explique um pouquinho, né, da nossa história e talvez de onde nós chegamos hoje. Mas como a gente não está numa aula de sócio, hoje é para discutir Constituição, a gente vai falar um pouquinho das cartas legais que orientaram a política brasileira desde o momento em que o Brasil ele nasceu. Pessoal, a primeira coisa é resgatar na linha do tempo o período e, na verdade, o ano em que o Brasil nasce como Estado Nacional oficialmente. A gente sabe que é em 1822. Mas a organização jurídica do Brasil só nasceu em 1824. Só que aí você escutou na sua aula, e deve talvez ter se esquecido de um detalhe importante, que para você fazer a primeira Constituição brasileira, você tinha agrupamentos políticos muito divergentes. Primeiro reinado, governo de Dom Pedro I, de um lado o Partido Português e de um outro lado o Partido Brasileiro. Você vai se lembrar que os caras até se pegaram nas ruas do Rio de Janeiro, lá no final dos anos 30, na Noite das Garrafadas. Né, bem diferente do clássico Corinthians e Flamengo, né, que também jogam garrafa um no outro. Deram esse apelido devido a esse conflito. Agora, qual que é a história da nossa primeira Constituição? Dom Pedro I, no seu acordo com as elites, no futuro brasileiras, traficantes, latifundiários, traficantes de escravos, eu quero dizer, né? Tá? Logo, logo a gente vai discutir outro tráfico, mas não é esse ainda. A gente está falando de tráfico de escravos. Acabam se aliando a esse futuro, né, imperador do Brasil para a manutenção de determinados privilégios. Então, comerciantes do Rio de Janeiro, latifundiários, traficantes de escravos. E o Dom Pedro tinha um pacto com esses caras. O que ele faz? Ele nomeia uma Assembleia Nacional Constituinte. Em 1823, uma reunião de pessoas, ou seja, de parlamentares, de congressistas, deputados e senadores, se recolhem para construir a primeira Constituição da história do Brasil. O grande problema é que essa Constituição da Constituição não saiu do papel. E é aí que você acaba sendo enganado, principalmente porque essa Constituição que não saiu do papel ganhou um apelido que a gente nunca esquece. É a Constituição da Mandioca. Os caras estavam lá definindo um critério censitário, chegaram à conclusão de que para votar no Brasil você tinha que produzir arrobas, né, de produtos agrários. Então, quanto mais arrobas, mais direito você tinha. Bem legal, né, cara? Só satisfazia os fazendeiros. Só que essa Constituição, ela tinha tripartição de poderes e ela limitava, principalmente, anseios do Partido Português, que era um Dom Pedro I mais fortalecido. Moral da história, essa Assembleia foi dissolvida à força por Dom Pedro I. Então, o que você tem que entender a partir desse momento? A Constituição da Mandioca, de 1823, não pode ser uma Constituição, porque ela nunca foi ao ar. Ela nunca norteou o nosso sistema jurídico. Na verdade, ela deixou de existir. Aí o Dom Pedro acaba nomeando pessoas de sua confiança e, junto, inclusive, elabora a nossa primeira Carta Constitucional da história do nosso país. Essa é fácil guardar o nome, porque ela recebeu um apelido. A Constituição Outorgada de 1824. Uma outorga é uma imposição. Na teoria jurídica, pessoal, é algo que não foi votado por uma Assembleia. Então, Dom Pedro, de maneira pessoal, personificando interesses
absolutistas, ele acaba construindo a nossa primeira Constituição, nosso primeiro arcabouço jurídico que vai nortear a política brasileira até 1889. Gente, a história dessa Constituição, ela levanta muitas polêmicas, principalmente se a gente analisar ela de maneira anacrônica. Tipo assim, você vai comparar a Constituição de 88, que é a nossa atual, com a democratização, né, do voto, com a questão do gênero respeitada, homens e mulheres votando, com a questão da legalidade, da Assembleia que a promulgou de 87 para 88, e vai comparar com a de 24, cara, não tem como. A história amadureceu ao longo desses 150, 160 anos. Só que se a gente voltar para o século XIX, eu vou contar uma coisa para vocês aqui que dificilmente vocês já escutaram alguém falar. A nossa Constituição, outorgada por Dom Pedro, que ficou bastante, né, enraizada na história como uma Constituição draconiana, né, aos interesses particulares de um cara que só pensava em sair lá com a Marquesa de Santos. Cara, a nossa Constituição, para a época, ela era a terceira Constituição mais liberal do planeta. O que eu quero dizer? Olha ao redor do mundo no século XIX. Ele é regido por impérios e monarquias absolutistas. Tanto na Ásia, como na Europa, tá? Como na própria América. Olha a situação da nossa Constituição. Ela era uma Constituição, uma carta liberal que garantia direito ao voto. Tudo bem que era censitário. Mas também garantia, o que é mais importante, a constitucionalidade de um império. Ué, se você tem uma monarquia com uma constituição, e os monarcas da Europa odiavam constituições, a nossa monarquia brasileira, ela nasce constitucional. Mas a gente tem que pensar por que se construiu essa ideia da carta outorgada, sendo, né, talvez a Constituição mais tirana e draconiana que nós já tivemos. A nossa República, em 1889, tentou apagar a história da nossa monarquia. E foi destruindo tudo aquilo, né, que a família real portuguesa, de origem portuguesa e também brasileira, com Dom Pedro II, acabou fazendo pela construção do Estado Nacional. Mas vamos lá, o que essa carta tem de importante? Primeiro item, pessoal, a Carta de 1824, ela institui o Império Brasileiro e esta carta, ela quadripartiza os poderes institucionais e constitucionais do país, criando o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, mas também o poder do imperador, que é o poder moderador, por muitos acusado de ser a grande alma absolutista da nossa Constituição. Mas se você fizer uma pesquisa aí, né, não dá tempo para a gente discutir isso agora, mas se você fizer uma pesquisa sobre o poder moderador, ele tinha limites. Mas vamos lá. Você vai ter tripartição de poderes com mais um, você vai ter a instituição do padroado régio, que atrelava a Igreja Católica ao Estado, ou seja, isso vai ser importantíssimo para se discutir mais tarde o colapso com a Igreja Católica que Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, vai passar no seu reinado. E essa Constituição, ela também instituiu um sistema censitário de voto. Você tinha critérios de voto através da renda anual para poder participar como um cidadão ativo do nosso, né, país que está nascendo. Para vocês terem uma noção, você tinha uma eleição praticamente em 2 turnos. Para você participar do primeiro turno, que é a eleição de paróquia, você precisava comprovar uma renda anual de 100 mil contos de réis. Isso garantia mais ou menos 16 a 18% da população brasileira a capacidade eleitoral. Aí você vai depois pensar o seguinte, cara, 18 está muito longe de 100, só que não sejamos anacrônicos. Para a época, o Brasil era o terceiro país com maior capacidade eleitoral do planeta, só perdendo para os Estados Unidos e para a Inglaterra. Eu também acho que 18 é muito pouco, tá? Mas a gente tem muitos mitos em torno dessa Constituição. Para você se eleger uma coisa mais séria, para você galgar uma Câmara dos Deputados, para você galgar um Senado, você vai precisar de 200 mil, 400 mil, 800 mil contos de réis. Isso aí vai ficar para o baronato, galera que estava nessa época ganhando dinheiro com café, e vocês sabem que no futuro a gente vai estar discutindo café com leite. Beleza, esses pontos são os pontos chaves da Constituição de 1824.
Até quando ela durou? Ela durou até 1889. Dia 15 de novembro de 1889, acontece a proclamação da República. Um governo provisório é instaurado, Deodoro da Fonseca é chefe desse governo e também nomeia uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte, ela vai promulgar, ou seja, foi votado. A Constituição agora não foi imposta, ela foi votada. Ela vai promulgar uma Constituição em 1891. Segunda Constituição da história do Brasil, primeira Constituição da história da República. O que essa Constituição traz de interessante para a gente? Ela é uma tentativa de cópia literal da Constituição norte-americana. Tanto é que ela rege, o nosso primeiro nome republicano como Estados Unidos do Brasil. Transforma nossas províncias em estados do Brasil. E a gente percebe que na própria bandeira nacional que será criada pelos republicanos, símbolos norte-americanos como as estrelas são mantidos para satisfazer essa galera que era adepta do liberalismo, que tem muito a ver com a elite cafeeira que perpetrou aquele golpe que derrubou Dom Pedro II. Essa Constituição institui o sistema presidencialista, republicano, federativo e também um sistema de voto que agora não é mais censitário, mas ele é excludente. Mulheres, padres, soldados e principalmente os mais de 70% de analfabetos da população brasileira não tinham direito ao voto. Agora você tem um voto que aparentemente acaba com o processo de elitização da renda, mas cria um entrave que é pior ainda, de um país que não tinha um sistema de ensino ainda coeso que fosse capaz de alfabetizar a sua população. Sem contar, pessoal, que a gente tem que também entender o seguinte, se os caras estão dando o voto para o alfabetizado como direito, a gente sabe que a alfabetização ela se intensifica muito mais no início do século XX nas cidades. Então você continua deixando de lado a população camponesa. Esse é um fato, inclusive, que vai ser rediscutido mais tarde quando você vê o João Goulart, quando você vê a própria Constituição de 88, que é a nossa Constituição atual. Então, beleza, você tem aí o presidencialismo, você tem o federalismo, você tem o sistema republicano e você tem o sistema eleitoral que exclui o analfabeto. Isso já mostra pra gente as dificuldades de construir a cidadania brasileira. Ou seja, o que é ser cidadão? É ter, basicamente, garantias de direitos civis, políticos e sociais. A gente sabe que os direitos políticos estão cerceados se você tem uma grande população que ainda é analfabeta. Essa Constituição, pessoal, ela vai durar até o ano de 1930. Essa é a famosa Constituição que vai reger o sistema do café com leite. Aí, você está chegando em 29, você está lá estudando quebra da bolsa, você está estudando colapso do café e você chega em Vargas. Beleza. E aí, em 30, uma revolução que nunca foi, mas que derrubou o café, vai acabar paralisando a Constituição de 1891 para se criar uma nova. Já vimos a primeira da República, a segunda da história do Brasil. Agora vem a terceira da história e a segunda da República. Governo Vargas, 1934. Uma Constituição muito diferente. De um país que já está se industrializando, que já tem formação de classe média urbana, que já tem um aumento da concentração de pessoas nas cidades. Beleza. O que essa Constituição traz de novo para a gente? Primeiro, ela traz o sistema republicano novamente, com tripartição de poderes, mas, olha só o GG começando a aparecer na história, com o fortalecimento do que a gente vai chamar de poder executivo. Eram para eles serem do mesmo nível, e eles eram. Só que o Vargas, em determinados assuntos, tinha o poder de legislar por decretos. Então, em determinados assuntos como política internacional, segurança nacional e também economia, Vargas podia legislar por decretos. Essa Constituição ela incorpora os primeiros códigos trabalhistas que estão sendo negociados durante a era Vargas. Então essa Constituição ela vai incorporar o que a gente vai chamar de lutas, conquistas dos trabalhadores, mas que vão servir para a gente mitificar a figura do nosso pai dos pobres, Getúlio Vargas. A Constituição de 34 também traz um outro detalhe interessante. Ela traz
a instituição de um sistema nacional de ensino primário, obrigatório e gratuito. Nunca teve, desde a expulsão dos jesuítas, em 1759, um sistema de ensino coeso. Precisava, né, galera? O Brasil está se industrializando, tem que saber ler manual de máquina, tem que saber conviver na cidade, tem que saber, no mínimo, as operações do primário. Somar, dividir, subtrair e multiplicar. A Constituição de 34 também traz uma outra novidade. Ela passa a incorporar artigos de limitação de imigração para o Brasil. Vamos lembrar que a gente estimulou a imigração desde a época do café. E agora os imigrantes estão passando a incomodar. Aí você vai entender que incomodam, por quê? Porque das origens europeias de onde vêm esses imigrantes, nós temos a ascensão, principalmente de lutas de classes intensas, e a consolidação de um operariado mais maduro do que o brasileiro. Então você já começa a viabilizar as leis em relação aos estrangeiros. E o ponto-chave, o máximo dessa Constituição, a maior novidade de todas, que vai render mais moral ainda para o Getúlio, o nosso sistema eleitoral. Ele passa de voto aberto para secreto, continua excluindo os analfabetos, mas incorpora a mulher. Mulher que para presidente só vai votar em 45, mas que pela lei, em 34, já tinha essa garantia. Vai acontecer eleições para deputados e senadores, tá, nessa transição dessa Constituição, e serão os primeiros modelos de eleição que as mulheres vão participar como eleitoras na história do Brasil. Então, pessoal, e essa foi a história da primeira Constituição do famoso GG, do Getúlio Vargas. Aguarda que no próximo vídeo eu vou trazer a segunda Constituição do Vargas, que é bem diferente dessa. A gente vai falar um pouquinho da polaca e vamos terminar a sequência das próximas constituições que vão, né, construir a história legal do nosso país. Então, se você curtiu esse vídeo, dá uma clicada aí embaixo, dá um like e qualquer dúvida pode escrever que a gente está respondendo para vocês. E até a próxima. Valeu!